Aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marnocel e agradeço a todos vocês que têm se inscrevido no meu canal, que têm dado um joinha, que têm ativado o sininho. Me ajude, continue se inscrevendo, continue compartilhando, me ajude no crescimento desse canal. Já estou com mais de 2.300 horas assistidas, então é muita coisa para a glória de Deus, não é nada para a glória do homem, é de Deus. Então, esse canal ele foi aberto há muito tempo, em 2017, se não me falha a memória, mas ele ficou sem ser colocado nada. E aí eu comecei agora há poucos dias, poucos meses, e Deus tem abençoado. Louvado seja Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje, muito conhecida, que se encontra nos 3 evangelhos, mas eu quero trazer o que está escrito lá em Marcos, capítulo número 10, ali versículo 43, 46, e quero pedir a você que assista esse vídeo até o final, porque as pessoas criticam muito as outras pessoas pelo seu exterior, mas não conhece o interior. Esse cego, ele faltava a vista. Esse cego, ele tinha uma história triste da sua infância, mas ele se encontrou-se com a vitória. Ele se encontrou-se com o dono da vida, com o dono da salvação, com aquele que pode fazer o impossível na sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar do pai desse cego, de Timeu. Quem era Timeu? Eu quero falar sobre a infância de Bartimeu. Então vamos lá no texto. O texto ele fala no livro de Marcos, capítulo de número 10, aqui no versículo 46, o cego Bartimeu é curado. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, preste atenção, muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Louvado seja Deus. E o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Oh, glória a Deus. Jesus ouviu o clamor dele. Ele vai ouvir também o seu. Continue, não pare. Mesmo que mande você parar, não pare. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Decore esta palavra aqui no versículo 51, que eu tenha vista. Então, aquele cego, ele não era só cego, como ele faltava também a vista. Não era uma pessoa que tinha a sua vista, mas era cego. Não, ele não tinha a vista. Então o texto sagrado aqui, ele fala, e ele dá o nome do pai de Bartimeu, que era filho de Timeu. Mas por que a Bíblia declara de quem Bartimeu era filho? Porque tem uma história por trás disso, que Timeu, ele era um general de Israel, que deu muita conquista
para Israel, deu muita vitória. E ali, por ele ter uma carreira brilhante, chegou a época dele se encostar com uma espécie de aposentadoria. Então Timeu, ele foi negociar e se tornou um forte comerciante naquela região, aonde Roma, com o seu poder, passou a enxergar que Timeu era uma ameaça, porque ele era um comércio grande. Mas deixa aí engatilhado por enquanto, para não misturar e não saia do vídeo. Continue até o final para você entender o que houve com Timeu e o que houve com Bartimeu. Bartimeu, ele era cego. Eu não sei se todos os dias alguém ia levar ele, colocar naquele mesmo lugar, a saída de Jericó, ou se todos os dias alguém ia colocar ele em um lugar diferente, eu não sei. Mas sei que alguém levava ele. E aí aquele cego estava à beira do caminho naquele dia, na hora certa, no lugar certo e no dia certo. Porque ali saía de Jericó o dono da vida, o que tem poder de dar visão ao cego, o que tem poder de levantar o caído, o que tem poder de fortalecer o fraco, o que tem poder de dar audição àquele que não tem audição, aquele que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre o vento, aquele que tem o poder no céu, na terra e no inferno. Aquele que tem o poder no mundo material e no mundo espiritual. O Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem tinham tirado dele o seu pai, tinham tirado dele a sua vista, que ele não era cego de nascença, mas não tiraram dele a esperança. Porque você vê que aquele cego, ele conhecia a história que Jesus vinha da genealogia, da descendência de Davi. Por isso que ele clamava: Jesus, filho de Davi. Então Jesus vai saindo de Jericó, e aquele cego não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Então imagina, aquele cego, ele estava ligado com aquele movimento. Ele não vivia, vamos dizer, no mundo da lua. Não. Ele, louvado seja Deus, ele estava ligado com aquele movimento que estava vindo. E ele ouviu e sabia que ali era Jesus que ia passando. Então ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia que Jesus tinha poder. Ele era cego, mas ele ouvia falar que Jesus estava curando, que Jesus estava batizando e que Jesus estava fazendo uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João Batista batizava com água para o arrependimento, e Jesus Cristo com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor, um batismo do revestimento de poder. Então aquele cego clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas naquela época, clamar o favor de outra pessoa que não fosse o rei, a punição dele seria a morte. Quantas pessoas hoje não clamam ao Deus verdadeiro, não clama a pessoa certa, pela uma opressão que vive, pela uma situação que está vivendo. Então aquele cego, mandaram ele calar a boca, disse: ei macho, cala a boca, vão te matar. Mas ele não deu ouvido ao que o mandavam ele calar.
ele continuou clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 47 diz que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Então ele não tinha visto, mas ele tinha ouvido. Ele tinha, diz o texto aqui, ouvindo que era Jesus. Ele tinha ouvido que era Jesus. Aí ele começou a clamar. O 48 diz que muitos repreendiam que calasse, mas cada vez mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não cale, continue clamando, ele vai ouvir você, continue. O clamor daquele cego foi tão grande, preste atenção, no versículo 49, e Jesus parando, Jesus parou, a multidão era grande, a multidão o apertava, mas o clamor daquele cego foi tão grande que parou Jesus. Jesus parando disse que o chamasse. Imagine, quando Jesus para e diz: chame ele, traga ele até aqui. Correram lá onde estava aquele cego e disseram a ele, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Louvado seja Deus. Imagine a alegria que tomou de conta daquele cego, quando alguém chegou para ele e disse: ele ouviu o teu clamor. Então, no meio daquela multidão, Jesus humanizado, 100% Deus e 100% homem, mas ele não deixou de ouvir o clamor daquele cego. Quanto mais hoje, que ele é o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, ele está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Naquela época, a multidão não deixou que ele deixasse de ouvir o clamor daquele cego, quanto mais hoje. Ele naquela cruz pregado, ele ouviu o clamor daquele homem quando disse: lembra-te de mim. Mesmo agonizando a morte, ele não deixou de ouvir quem clamasse por ele. Então ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir o nosso clamor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa. Daniel, ele saiu da cova. José saiu também da cisterna. José saiu do calabouço. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha de fogo. E nós vamos sair desse negócio que está aí. Nós vamos sair no nome de Jesus, você vai ver. Nós vamos sair também daqui uns dias, vai ser só uma história que passou, porque Deus ainda ouve o clamor do seu povo. Continue clamando, que Deus vai nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Então, quando chegaram para aquele cego que disseram: o mestre te chama, o que chama a atenção é ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Preste atenção, o que nós devemos aprender aqui com esse cego, essa capa, é quem dava permissão aquele cego pedir. Essa capa era a licença que aquele cego tinha para pedir. Imagine quando disseram a ele: o mestre te chama. Ele lançou aquela capa. Se fosse outra pessoa, tinha ido enrolado com ela, jamais poderia lançar aquela capa fora, porque aquela capa é quem dava permissão, dava o direito dele pedir. Mas o homem, quando se encontra com Jesus, ele não está muito ligado com essas coisas, não.
ele joga tudo para o alto e ele mergulha para se encontrar com Jesus. Ele jogou aquela capa fora, sabe por quê? Porque ele tinha certeza do que Jesus ia fazer na vida dele, glória a Deus. Ele sabia que não ia mais continuar cego. Quem guarda as coisas velhas é porque pensa em voltar de novo a usá-la. Eu, quando aceitei a Cristo, eu possuía a arma. Hoje, a arma poderosa que eu tenho é essa Bíblia sagrada. Louvado seja Deus. Eu possuía a arma. Antes de eu aceitar Jesus, eu gostava muito de andar armado. Mas eu descobri que andar armado, hoje, é andar com este manual de instrução, não dentro do carro, não na cabeceira da cama, é andar com ele no coração. Conhecereis a verdade, que a verdade vos o libertará. Quando eu não era cristão, eu me liguei muito com essas coisas, mas hoje eu só preciso deste manual de instrução para seguir em frente, porque aqui tem uns códigos, aqui é um passaporte, é um manual de instrução que nos ensina este caminho, para um dia cada um de nós dar cara a cara com o Senhor Jesus, como este cego. Jesus, quando esse cego jogou a capa, que ele foi até Jesus, versículo 51, Jesus falando disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Eu tenha vista por quê? Porque tinham tirado a visão de Bartimeu, tinham arrancado os olhos de Bartimeu quando ele era criança. Por isso que ele não tinha a sua vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e a seguiu Jesus pelo caminho. Veja o que é que fez o milagre aqui na vida desse cego. A fé dele. Ele disse, vai, a tua fé te salvou. Mas o que ele fez? Vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem se encontra com Jesus é doido para seguir Jesus no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele cego, quem via ele pedindo esmola, quem não conhecia a história dele, é o que acontece muito nos dias de hoje. Você olha para uma pessoa, você julga pelo o exterior daquela pessoa. Como você não tem o poder de penetrar no interior, você julga pelo exterior e ainda diz que você sabe, você conhece. Não. Deus disse para um homem tremendo que teve na terra, chamado Samuel. Ele disse, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Samuel olhou para o filho de Jessé, achou que ele seria o rei. Deus disse não. Ou seja, Deus escolheu Davi, aonde jamais Samuel escolheria, porque Samuel olhou os outros tudinho pelo exterior, por fora, mas Deus olhava Davi por dentro, o verdadeiro adorador, segundo o coração de Deus. Então temos que ter muito cuidado ao julgar as pessoas, porque você não conhece o interior dela, só pelo exterior, você não conhece. Então aquele cego, ele tinha uma história. Você vê uma pessoa aí pelas ruas abandonada, mas você não conhece a história daquela pessoa. O que levou aquela história? Bartimeu tinha sido uma criança rica. O seu pai, ele tinha sido um general. Você pode procurar que você vai encontrar essa história. Você pode, só em você perguntar,
você vai encontrar essa história, que Timeu, ele era um general que deu muitas vitórias a Israel, um homem direito, um homem honrado, um homem que conseguiu vencer a sua carreira. Depois se encostou, e quando foi naquela época, deram um favor ali ao general, como uma aposentadoria. E ali ele foi viver, tornou-se um tremendo de um comerciante, homem que dava emprego, homem de fibra, homem de nome, homem respeitado. E ali quando Timeu começou a crescer cada vez mais, chega a Roma e acha que Timeu era um perigo sobre Roma, porque bastava a pessoa ficar famoso, ter muitos funcionários ali, que Roma sentia ameaçada, como que era outro reino que se levantava contra ela. E então vieram, confiscaram tudo que Timeu tinha, deixaram ele sem nada, o acusando ele ali como uma pessoa rebelde, como uma pessoa que tinha se rebelado contra Roma. Mas não era essa a história. E ali Timeu se levantou, como era um homem de fibra, um homem que não desistia, um homem que lutava. Ele tornou-se ali uma pessoa que levantou-se com um movimento contra Roma. E ali Roma pegou Timeu e o matou. Matou Timeu crucificado. Quando você for ver, você vai ver lá o lugar onde ele foi crucificado. E ali pegaram o seu filho Bartimeu e arrancaram os seus olhos. Eles não costumavam deixar ninguém vivo, não. Eles matavam toda a família para que a família não seguisse o exemplo dos seus pais. Então ali pegaram, arrancaram os olhos de Bartimeu, mas deixaram ele vivo. Deixaram ele vivo para servir de exemplo na vida do povo, que todos aqueles que se levantassem contra Roma, chegava àquela situação. Aí você imagina como é que aquilo fica no coração do jovem, no coração de uma criança. Seu pai foi um herói, homem respeitado pelo exército de Israel, exército honrado, homem honrado. Agora esse homem se aposenta por vitória e agora desenvolve um grande comércio, se torna um homem muito rico. Agora tomo tudo daquele homem, eu acuso ele de coisa errada. Imagino o que tinha na consciência daquele filho de Bartimeu. Que confusão tinha na cabeça daquele jovem, quando ele era jovem, quando ele era criança, sobre o seu pai. Será que o meu pai era inocente mesmo, ou será que era culpado? Um homem de grande vitória agora foi derrotado, e ainda sobrou para Timeu, para Bartimeu, sobrou o que o acusaram Timeu, arrancando os olhos do seu filho. Imagine o seu filho ou o meu filho crescer cego e dizendo que perdeu os olhos por culpa do seu pai. O que o seu pai fez custou o arrancar os olhos. É difícil uma situação dessa. Se você levar por esse lado, é difícil a situação dessa. E não é ficção, não é. Se você procurar essa história, você vai encontrar. É só você perguntar aí que você vai encontrar o que eu estou falando a você. Então arrancaram a vista daquela criança. Ele cresceu cego, mendigando, mas ele tinha uma capa que a própria Roma tinha dado, aquela capa que deu medo, dava licença a ele pedir. Mas naquele dia
que o Filho de Deus, Jesus Cristo, passou naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: eu não preciso mais dessa capa, porque quem se encontra com Jesus não precisa mais de capa. Não está preocupado com o que o povo diz, com o que o povo pensa, não. Ele jogou a capa fora. Ele jogou a capa fora e não estava nem preocupado com o que alguém dizia: ei, cego, o rei vai te matar, tu não pode fazer isso. Ele não estava nem aí. Ele jogou aquela capa fora porque ele colocou no seu coração: eu vou clamar. Se eu conseguir chamar a atenção desse Jesus, a minha fé que eu tenho dentro do meu coração, eu vou receber o meu milagre. E ele recebeu sim o milagre dele, porque ele parou Jesus. Então eu quero lhe dizer uma coisa: tirar o pai de Timeu, tirar o que Timeu tinha, a riqueza, os bens material, que ele poderia ter ficado cego, mas rico. Mas como que ele ia ficar rico se Roma confiscou os bens do seu pai e o arrancou os seus olhos e colocou como mendigo com uma capa que dava permissão para pedir, mas não puderam tirar o encontro dele com Jesus, não puderam tirar dele a fé. O homem poderá, você que está me ouvindo, o homem poderá tirar de você tudo, poderá tirar de você o conforto, poderá tirar de você o bem-estar, poderá tirar de você a paz, poderá tirar de você a alegria, mas ele não pode tirar a sua fé, só se você deixar de crer em Jesus. Então, se você tem fé, você tem esperança.